noite, gente. Pai do Senhor. Nós estamos aqui na igreja para fazer mais uma live do culto. É um pouquinho estranho, é um pouquinho diferente, porque a gente não tem o calor dos irmãos aqui. Mas eu tenho certeza que nós estamos juntos em um só Espírito. Eu queria te convidar agora aí, você que está na sua casa, não sei se você está em casa, você está na casa de alguém, mas com certeza a maioria dos casos aí deve ter mais pessoas com você. Quero pedir para você convidar essas pessoas que estão aí na sua casa, onde você estiver, para participar aqui com a gente. Hoje é um culto de ceia, um culto em que a gente, em unidade, a gente medita naquilo que o Senhor nos ensinou, o significado da ceia. E nada melhor do que nós fazermos isso em família. Você pode fazer o seu culto aí em casa e nos acompanhar aqui. Bem, então eu quero te convidar a trazer as pessoas que estão aí perto de você para participar com a gente, para adorar com a gente. E enquanto as pessoas vão se organizando aí, suas famílias, quero te convidar também a orar, a juntos aí estarem com a gente em oração. Amém? Se você puder aí, onde você estiver, está orando para a gente, para abençoar esse tempo aqui, esse tempo que nós vamos ter longe, mas em família. Amém? Deus, nós te agradecemos, Pai, porque mesmo, Pai, no meio de um tempo tão difícil, um momento às vezes duro para tantas pessoas, Pai, o Senhor nos dá meios para que a gente possa te encontrar, para que a gente possa viver em comunhão, viver em unidade, ainda que distantes, Pai. Obrigado pelo privilégio de poder te adorar. Obrigado, Pai, pelo privilégio de poder te exaltar, compartilhar a Tua palavra, ainda que seja, Senhor, pela internet. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de estar em família, de estar, Pai, com mais pessoas e de poder, Pai, passar um tempo contigo, dedicar um tempo específico para Ti. Nós queremos Te entregar, Pai, o que nós temos, o que nós somos nessa noite, nos despirmos e deixar que a Tua presença flua, Pai. Em nome de Jesus, eu coloco cada casa, cada lugar agora nas Tuas mãos. Que o Senhor possa entrar, fazer morada, falar, transformar. E nos colocamos, Pai, à Tua inteira disposição para que seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Nos leva, Jesus. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Vem curar, Senhor, cura meu coração.
e faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Jesus, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, não. É incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu, não. Não há ninguém como tu, Jesus. É incomparável, totalmente desejável. Eu me prostro ante a ti, Senhor. Eu me prostro diante de ti. Tudo que tu és, eu me rendo aos teus pés. Não há ninguém como tu, não. Não há ninguém como tu, não. Não há. É incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu, meu Jesus. Não há ninguém como tu. Não há. Incomparável, totalmente desejável.
estar com os irmãos esta noite, nessa forma diferente, como acostumados. Hoje é dia de Santa Ceia, hoje é dia também de jejum. Estou aqui com a camisa do país, porque esse jejum, espero que também estejam participando. É tempo de jejuarmos, é tempo de orarmos. Estamos vivendo uma situação típica em nosso país, não somente no nosso país, né? Mas no mundo inteiro. Então é tempo da igreja se colocar no seu lugar de intercessora, se arrepender pelos pecados da nação, e nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Vou trazer uma meditação sobre ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Diz assim o texto: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso mesmo praticai, e o Deus da paz estará convosco. Quero convidar os irmãos a fazer uma oração antes da gente expor a palavra de Deus. Pai de amor, Pai de misericórdia, nós queremos te agradecer por esse momento em que nós podemos meditar na palavra do Senhor. Ela é para nós alimento espiritual, ela é para nós conforto. Então, que teu Espírito Santo nesta noite fale conosco através da tua palavra. Entrega os meus irmãos que estão também participando deste culto em suas casas, onde quer que estejam agora, que a tua boa mão seja sobre eles, que teu Espírito também seja agindo nos seus corações, como está agindo no meu, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esse texto extraído do livro de Filipenses, nessa pequena porção aqui, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Filipos a não andar ansiosa de coisa alguma. Ultimamente eu tenho falado muito sobre a secularização da igreja, a mundanização da igreja, uma expressão mais popular talvez, e a gente observa que a igreja tem muitas vezes copiado costumes, copiado atitudes do mundo, mas pior que isso, ela tem copiado valores também do mundo. E nós fomos chamados como igreja, como santos, como uma nação santa, que significa um povo diferente, assim como diferente do nosso Deus, um povo completamente separado para Deus. E eu tenho para mim que a ansiedade e a falta de alegria, que às vezes assola a igreja, é fruto dessa mundanização, dessa secularização. A igreja tem entrado no mesmo ritmo do mundo. Não que nós sejamos melhores do que ninguém, no sentido de que nós somos pecadores como qualquer um, mas temos que lembrar que Jesus fez uma obra na nossa vida, e Ele nos transformou, Ele nos deu uma nova vida.
Ele implantou em nós a sua própria vida. Jesus disse que Ele nos deu vida, e vida em abundância, uma nova vida. Não porque sejamos melhores, mas porque Deus nos amou. Nós somos sim pessoas diferentes. A igreja é chamada a ser um povo diferente, no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração perdida. Somos chamados como luzeiros do mundo, somos chamados a brilhar nas trevas. Então, esses conselhos do apóstolo Paulo hoje, especialmente nesses dias que a gente está vivendo, com essa pandemia, e muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas, muito ansiosas, exageradamente com medo, especialmente nesses dias. O conselho do apóstolo Paulo para nós aqui é bem... Ele diz assim, e é bom que se diga, vou prosseguir, quero lembrar que o apóstolo Paulo, ele escrevia essa carta à igreja de Filipos de uma prisão. Esses conselhos que ele vai dar aqui, preso. E a igreja para a qual ele estava escrevendo, uma igreja que também estava em perseguição, estava sendo perseguida. Então é bom que a gente tenha isso em mente ao analisar o texto que está logo à nossa frente. Ele diz: alegrem-se no Senhor, versículo 4. Novamente eu digo, alegrem-se. Então, nessa situação de perseguição em que os filipenses viviam, e na situação de prisão que Paulo vivia, esse conceito soa um tanto quanto esquisito. Mas por que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja se alegrar? Ele está dizendo para a igreja se alegrar no Senhor. Por quê? Porque independentemente das circunstâncias que nós atravessamos, se o Senhor estiver conosco, nós podemos sim nos alegrar. Isso parece algo impossível de se alcançar, mas temos que lembrar que quando entregamos nossa vida a Cristo, como disse no início, nós recebemos a vida de Deus, nós recebemos o Espírito Santo habitando em nós. Então podemos sim nos alegrar em toda e qualquer situação. E olha, que essa palavra alegrai-vos, aqui nessa carta de Paulo aos Filipenses, ela é uma palavra repetida várias vezes. É uma tônica do apóstolo Paulo nesta carta aos Filipenses. E eles estando na prisão e eles sendo perseguidos. Então ele exorta os irmãos a se alegrarem. Não, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que eles não poderiam atravessar dificuldades, eventualmente ter uma tristeza por alguma circunstância, mas ele está falando aqui de estilo de vida, de viver alegremente, independentemente das circunstâncias. E é isso que nós precisamos nos nossos dias. Neemias, Esdras, lá no livro de Neemias, no capítulo 8, ele exorta o povo, no momento em que a lei começa a ser lida e exposta ao povo, ele exorta o povo dizendo que a alegria deles era a sua força. A alegria do Senhor é a nossa força, como está lá em Neemias 8:10. E de fato, o nosso vigor, ele decorre da alegria que nós temos no Senhor. Sem alegria, nós ficamos meio que presos, meio que imóveis, não conseguimos planejar, não conseguimos ter sonhos, projetos. Quando nós não temos a alegria e a tristeza se abate em nós, sobre nós ficamos meio paralisados. Então esse conselho é sábio ainda hoje. Alegrai-vos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Lá no livro de Isaías, no capítulo 55, quando Isaías descreve o derramar da graça de Deus, o que esse derramar da graça de Deus provoca nas pessoas, ele mostra uma figura de um espinheiro que se torna murta, algo seco que se torna algo viçoso, cheio de vida. E ele diz que aqueles que recebem essa graça de Deus,
eles saem com alegria e são guiados em paz. Esse é o retrato, a imagem que se tem daquele que conhece a Cristo. É como se ele fosse um espinheiro e a partir dali ele se transformou numa murta. E isso só pode trazer para ele alegria e paz. Alegria e paz. Ainda que as coisas pareçam não ir bem, alegre-se no Senhor. Há um texto no livro de Abacuque, no capítulo 3, a partir do versículo 17, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda que as coisas não vão bem, especialmente nesse tempo que vivemos de pandemia, em que as coisas não vão bem, mas ainda assim, o texto diz: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E isso é algo que só Deus pode fazer em nossa vida, é algo espiritual, sobrenatural, que não entende aqueles que não receberam ainda essa visão espiritual, não receberam ainda em seu ser a vida de Deus. E ele continua, o apóstolo Paulo, versículo 5: seja a vossa moderação conhecida de todos. Nunca foi tão importante moderação. Nos tempos de hoje, nos dias de hoje, onde as coisas estão quase que sem controle, ao que parece, onde os exageros acontecem de parte a parte, seja no campo político, seja agora, nesse campo da saúde. Então o povo de Deus é um povo chamado a ser um povo moderador, sermos pacificadores de ânimos, pacificadores de ânimos. Nós temos que ser aquela referência nesse tempo de moderação, de equilíbrio. Somos chamados a isso. Seja a vossa moderação conhecida de todos. As pessoas estão sem esperança, estão sem saber o que fazer, muitas delas estão em pânico, estão perdidas. Então precisam encontrar na igreja o equilíbrio, a moderação, o lugar onde pode se acalmar, pode se baixar a bola, vamos com calma. A igreja tem que fazer esse papel. Nós temos que assumir essa responsabilidade nesse tempo que estamos vivendo. E mais à frente, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Olha que interessante o texto. Ele nos induz a pensar que se as nossas petições forem direcionadas a Deus, forem conhecidas diante de Deus, ou seja, forem apresentadas a Deus, a conclusão, o que vai acontecer é que nós não andaremos ansiosos de coisa alguma. O simples fato de nós entregarmos a Deus as nossas petições já deveria ser suficiente para nós não andarmos ansiosos. Por quê? Porque uma vez que nós colocamos diante de Deus, e se nós confiamos que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, então não há por que nós continuarmos ansiosos, preocupados. Se de fato nós confiamos em Deus, se de fato nós acreditamos que Ele é capaz de cuidar daquilo, então nós não precisamos mais andar ansiosos. Por isso que há essa
expressão: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Não andeis ansiosos. Muitos estudiosos têm dito que a ansiedade é o mal do século. E de fato, parece que sim, né? A gente ouve tanto de tantas pessoas com problemas emocionais, psicológicos, psiquiátricos, como nunca se ouviu. Eu tenho 61 anos e, pelo menos nesses meus 61 anos, a partir do momento que eu comecei a entender melhor as coisas, eu nunca vi uma época com tanta gente com problemas dessa natureza. E tem 40 anos que eu já entreguei minha vida a Cristo, nunca vi tantos problemas de ansiedade, de depressão, problemas mais graves até. E agora, com essa situação que estamos vivendo, parece que isso está cada vez mais se exacerbando. Então, meus irmãos, nunca foi tão necessário falar contra a ansiedade como nos dias de hoje. A tecnologia também favorece a que nós andemos ansiosos, porque recebemos informação a todo minuto, a todo segundo. Somos bombardeados com informações verdadeiras e com informações falsas também toda hora. E tudo tem que ser rápido, nós nos acostumamos com as coisas mais rápido, tem que ser para ontem. Eu dou um clique no meu computador, se ele não abrir na hora, eu já acho que ele não está prestando mais, a minha internet já não está andando mais rápido como eu gostaria. Então tudo tem que ser rápido. E isso causa em nós uma ansiedade. Se as coisas não acontecem amanhã, se não acontecem agora, se eu oro a Deus e as coisas não acontecem, então Deus não está me ouvindo. E especialmente nessa época de epidemia, nunca foi tão necessário a gente aprender a levar diante de Deus as nossas petições, para que assim a gente fique livre da ansiedade. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, Jesus fala sobre isso, que nós não devemos andar ansiosos, e ele usa como exemplo as aves do céu, que não tecem nem fiam, que não semeiam nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celeste a sustenta. Ele usa o exemplo, a ilustração do lírio do campo, que não fia nem tece, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Então Jesus nos chama a atenção para a natureza, que Ele cuida. A natureza é cuidada. Obviamente os homens têm feito um papel muito ruim em relação à natureza, mas Deus cuida das suas criaturas. Os pássaros, os lírios do campo, Deus sustenta, e Ele disse: se eu cuido assim deles, será que eu não vou cuidar de vocês? Quanto mais vocês valem do que as aves do céu e do que os lírios do campo. Vocês valem muito mais para mim. Então, meus irmãos, é tempo de nós descansarmos em Deus. É tempo de nós acalmarmos o nosso coração. Outro dia eu vi uma mensagem de um pastor que falava sobre o Salmo 23, e ele discorria sobre esse salmo, que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É uma promessa, é uma garantia. Se o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada vai nos faltar. Então precisamos descansar em Deus. Quando se fala de ansiedade, é impossível não lembrar da passagem do livro de 1 Samuel, no capítulo 1, o episódio de Samuel, antes dela engravidar de Samuel. Ela tinha uma rival, o marido dela tinha outra mulher, e Ana era estéril, e a sua rival era fértil. E aquela sua rival
pelo fato de ela ser fértil e Ana ser estéril, ela provocava Ana diariamente. E aquilo gerou uma ansiedade no coração de Ana, gerou preocupação no coração de Ana, gerou uma depressão mesmo em Ana. E a Bíblia diz que uma certa hora, a certa altura da sua vida, Ana orou a Deus. Parece que ela se lembrou que ela tinha um Deus que podia todas as coisas. E ela orou a Deus e derramou o seu coração diante de Deus, de tal forma que o sacerdote que ali estava achou que ela estava embriagada, porque ela mexia seus lábios, mas não falava nada. Mas ela derramou o seu coração diante de Deus. E diz a Bíblia que depois daquela oração que ela fez, quando ela se levantou dali, daquela oração, o seu semblante já não era triste. Ela fez exatamente isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Ela levou a Deus as suas petições e a sua ansiedade foi embora. Por quê? Porque ela sabia que agora a sua causa estava com quem devia estar. A sua causa agora estava com quem podia resolver. Ela não podia resolver aquela situação, mas o Senhor podia. Ela se levantou mesmo antes de estar grávida. O simples fato dela ter descansado em Deus, de ter colocado a sua petição diante de Deus, ela já levantou dali aliviada, sem tristeza no seu semblante, como diz o texto. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Outro texto também que me chama a atenção está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, a história do rei Josafá. O rei Josafá, o rei de Israel, ele estava acuado por 3 nações que se uniram para lutar contra Israel. Israel não tinha a mínima chance contra aquelas 3 nações que estavam unidas para pelejar contra Israel. Eles iam destruir Israel, não tinha a mínima chance. E o texto diz que Josafá teve medo, o que é natural. E se tratando do ser humano, é natural que ele tenha medo. Ele não pode se acovardar diante do medo, mas o medo é natural, faz parte da nossa estrutura humana, emocional. Mas quando ele teve medo, ele fez a coisa certa. Ele foi e orou a Deus e colocou aquela situação diante do Senhor. O que estava acontecendo, que ele não tinha força em si mesmo para vencer aquele grande inimigo, e não tinha mesmo. Mas Deus levantou um profeta na congregação. A primeira coisa que Deus fez foi levantar um profeta. E aquele profeta acalmou a congregação, trouxe uma palavra de moderação. Fiquem calmos que essa batalha não é vossa. Façam isso, 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 e eu vou dar o livramento para vocês. E eles fizeram. Não dispararam, não usaram uma espada, não precisaram fazer nenhum esforço, foram só tocando os instrumentos. E quando chegaram naquele lugar, aquele inimigo, outrora super poderoso, invencível, não passavam de corpos mortos. Eles se destruíram mutuamente. Deus havia feito com que eles se destruíssem mutuamente. Israel só teve o trabalho de chegar lá e tomar os despojos, que era comum naquela época. O exército vencedor tomava os despojos, os bens daqueles que eram vencidos. E eles saíram com muito mais do que eles tinham. Ou seja, uma situação em que o povo de Israel estava completamente derrotado, não existia nenhuma possibilidade de vitória, se transformou numa situação muito favorável ao povo de Israel. Eles saíram com os despojos e levaram muito mais do que eles tinham antes. Então, como diz o texto, Deus é poderoso para nos dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Não é, meus irmãos? Então, quem sabe esta situação toda que estamos vivendo não vai servir para nós, como igreja, sairmos muito melhores do que entramos nessa crise. Quem sabe não seja o tempo de nos voltarmos para Deus. Quem sabe não seja o tempo de nós nos arrependermos, dobrarmos o joelho. Quem sabe não seja o tempo de clamarmos ao Senhor e recebermos um avivamento da igreja.
um crescimento explosivo, mas não de número apenas, de pessoas que vão conhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador. A igreja experimentar essa bênção de Deus. Então, meus irmãos, vamos descansar no Senhor, vamos colocar diante de Deus as nossas petições, vamos deixar que Ele cuide. E o versículo 7 diz assim: e a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês. Então, quando nos alegramos e descansamos no Senhor, a sua paz nos inunda e nos protege da ansiedade. Quando descansamos nele, essa paz que excede todo entendimento, que Jesus prometeu lá no Evangelho de João, no capítulo 14, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração. Essa paz que excede todo o entendimento inundará os nossos corações. Então, somente nós descansarmos no Senhor, nos alegrarmos nele, essa paz virá sobre nós. E os versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo continua: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Meus irmãos, nós precisamos treinar nossa mente para receber essa paz que excede todo entendimento. Pare um pouco, reflita, medite na palavra de Deus, leia bons livros, pare de encher a sua mente com coisas que não vão te edificar, enche a sua mente com coisas boas, bons livros, bons filmes, palavra de Deus. Jogue fora, desligue um pouco a televisão, muita informação às vezes é prejudicial, e são tantas informações contraditórias, a gente não sabe em quem acreditar. Melhor ficar com as informações oficiais e fazer a nossa parte, e pronto. Às vezes eu ligo para minha mãe lá em Belo Horizonte, minha mãe está com 87 anos de idade, e ela fala: estou preocupada, tanta coisa, tanta informação. Eu falei: mãe, desliga a televisão, vai ver outra coisa, vai ver o Silvio Santos, se ela gosta. O Silvio Santos nessa hora talvez seja uma boa pedida, né? Para a gente relaxar. Mas não, vai na Record, vai na Band, vai na Globo, vai na CNN, e é só notícia de gente morrendo, e gente infectado, e etc, etc. Não, gente, isso só vai encher sua mente de coisas ruins, só vai te trazer prejuízo. O que nós temos que fazer, nós já sabemos. Acho que dificilmente alguém que está me assistindo hoje não sabe o que deve fazer nesse momento. Então vamos ficar com isso e vamos acalmar o nosso coração. Deus cuida de nós, o Senhor é o nosso pastor. Em segundo lugar, colocar em prática, como diz o apóstolo Paulo, pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. O apóstolo Paulo está dizendo: aquilo que eu tenho praticado depois que eu conheci a Cristo, vocês pratiquem isso. O apóstolo Paulo certa vez disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, em outras palavras, está dizendo: pratiquem o que Cristo nos ensinou. Vamos praticar o que Jesus nos ensinou, vamos andar nas pegadas de Jesus, vamos viver um dia de cada vez, vamos confiar nele. Vamos deixar que a paz de Deus inunde o nosso coração neste momento de tanta preocupação. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra de exortação, nesse sentido de nós
como igreja, usufruirmos dos benefícios de sermos filhos de Deus. Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que confiam no Senhor, podem descansar neste momento. O Senhor cuida de nós. Não estou dizendo aqui que nós temos que ser irresponsáveis e fazer o que bem der na nossa cabeça. Não, vamos cumprir as orientações que estão nos dando, mas sem estresse, sem pânico, sem preocupação excessiva. Eu sei que tem muita gente que está preocupada com seus empregos, e isso é um problema. Mas, meus irmãos, Deus também vai cuidar disso. Se você perder o seu emprego, Deus vai te dar outro melhor, se você confiar nele. Eu tenho certeza disso. Como eu disse aqui, Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Descanse nele. Aquilo que você pode fazer, faça. O que você não pode fazer, descanse nele. Eu li uma vez um artigo, aliás, tem uma série na revista Ultimato, a série De Hoje em Diante. Então, essa revista ela é bimestral, então a cada revista vem lá um artigo desse. De hoje em diante eu vou fazer assim, 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 assado. Então eu faço uma proposta para os irmãos: de hoje em diante, nós não vamos mais andar ansiosos de coisa alguma. Nós não vamos preocupar excessivamente. Vamos descansar em Deus, vamos levar a Deus as nossas petições, para que a ansiedade vá embora. As nossas petições é que vão fazer com que essa ansiedade vá embora, porque nós vamos descansar naquele que pode todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Quero ler um último texto. Aliás, vou citar de cor, que eu acho que eu sei. É Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vamos descansar em Deus. Vamos deixar o nosso fardo pesado nos ombros de quem consegue carregar. Nós não conseguimos. Amém? Muito bem, meus irmãos, nós estamos numa noite de ceia, e eu quero convidar você que está nos assistindo aí pelo Instagram, pelo Facebook, a participar conosco deste momento na ceia. Hoje eu quero ler um texto que não se lê normalmente na época de ceia, embora tenha tudo a ver com a Páscoa e com a ceia, com o que nós celebramos aqui. Aliás, nós estamos na semana da Páscoa, né? Hoje é o chamado Domingo de Ramos, quando Jesus entrou em Jerusalém, né? Montado num jumentinho, as pessoas colocavam ramos, palmeiras no seu caminho. Quero ler um texto que está em Êxodo capítulo 12. Diz assim, aliás, esse texto foi lido pelo nosso irmão Márcio Poçobon e foi colocado ali no grupo de homens, que muito me abençoou também. Obrigado, Márcio, Deus te abençoe se você estiver nos assistindo aí. Diz assim o texto: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão.
Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Vou pular lá para o versículo 46, que diz assim: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Eu só quero chamar a atenção para os irmãos. Esse evento aconteceu 1400 anos antes de Jesus vir a este mundo. E olha como o texto dá em riqueza de detalhes exatamente o que aconteceu com Jesus 1400 anos depois. Esse cordeiro sacrificado aqui representa exatamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, que veio 1400 anos depois. Vejam a riqueza de detalhes. Diz assim: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, e o versículo 6 diz: e o guardareis até o 14º dia deste mês. Jesus entrou em Jerusalém no 10º dia desse sacrifício dos judeus dessa época. Exatamente nesse 10º dia, entrou em Jerusalém como que sendo separado para o sacrifício. E ele foi sacrificado, ou foi crucificado, no 14º dia, exatamente como esse cordeiro. O texto diz: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Jesus nunca pecou, o único homem na face da terra que nunca pecou, não tinha nenhum defeito. O cordeiro sem defeito e sem mácula. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará. Toda a congregação de Israel, nessa época aqui, imolaria aquele cordeiro. E Jesus foi condenado por toda a congregação, pelos líderes religiosos de Israel, pelas autoridades civis de Roma, pela turba popular, por toda a congregação, por assim dizer. Jesus foi condenado por todos. E lá no versículo 46 diz que nenhum osso dele seria quebrado, nem lhe quebrareis osso nenhum. E Jesus, nós sabemos muito bem que não foi quebrado nenhum osso dele. Naquela época, quando Jesus foi crucificado, era comum as pessoas que eram crucificadas, os guardas quebrarem as pernas daqueles que foram crucificados para que eles morressem mais rápido. Então chegaram a quebrar a perna de um dos ladrões, quebraram a perna do outro. Quando chegaram em Jesus, ele já estava morto. Então não foi preciso quebrar suas pernas, exatamente para cumprir aquilo que estava dito a seu respeito, ou que aconteceu apontando para ele lá em 1400 anos atrás. Vejam como a escritura é perfeita, verdadeira e se encaixa perfeitamente. Então esse texto aqui tem tudo a ver com o que nós vamos fazer agora, que é a ceia do Senhor, que é celebrar também a Páscoa, que é a morte e ressurreição de Jesus, né? Aquele sangue que foi colocado nas ombreiras da porta lá nessa época que o povo de Israel foi liberto do Egito, e que por causa desse sangue eles ficaram libertos da escravidão do Egito e da morte do anjo que passaria por ali. Assim também nós, quando somos cobertos pelo sangue de Jesus, nós somos libertos da escravidão do pecado e somos libertos da morte eterna e ganhamos vida eterna pelos méritos de Jesus, pelo sangue de Jesus que nos cobre. Amém? Vamos ouvir um louvor? Eu quero ser
ser o lugar onde você gosta de estar, Jesus. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Quem eu sou? Quem tu és? Quem tu queres que eu seja? Quem eu sou? Quem tu és? Quem tu queres que eu seja? Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Meus irmãos, no livro de Marcos, no capítulo 14, no versículo 22, nós lemos: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isso é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Nós vamos agora tomar a ceia do Senhor. Nós temos aqui 5 pessoas, vamos tomar aqui. Você também, espero que tenha separado na sua casa o seu vinho, e é vinho mesmo, produto da videira, que a gente pensa que vinho é só a bebida alcoólica, né? O suco de uva, ele é um vinho. O vinho significa produto da videira. Então nós vamos tomar o vinho e comer o pão como símbolo do sangue e do corpo de Cristo. Mas eu quero lembrar você que está nos assistindo que esse é um momento também muito oportuno para você que ainda não entregou sua vida a Cristo, para que você possa fazer isso hoje à noite. Quem sabe essa palavra que você ouviu tocou o seu coração, abriu os seus olhos. Quem sabe as escamas que estavam ali há muito tempo foram jogadas por terra e você enxergou como nunca agora as verdades da palavra de Deus. Então é o momento de você entregar a sua vida a Cristo. E você entregando a sua vida a Cristo agora, neste momento, aí no seu coração, aí na sua casa, onde você estiver, você pode participar conosco da ceia do Senhor. Porque a ceia, ela é para os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, aqueles que têm parte com Cristo, aqueles que entregaram sua vida a Cristo, que já nasceram de novo, tiveram uma experiência de salvação. Então você é convidado a participar conosco. Amém? Então você examine o seu coração, e se você tem certeza do seu relacionamento com Deus como discípulo de Cristo, você pode participar deste momento. Saberei quanto custou ver meus pecados naquela cruz. Eu nunca saberei quanto custou ver meus pecados naquela cruz. Então Jesus tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse a seus discípulos: isso é o meu corpo, e é partido em favor de vós.
fazer isso em memória de mim. Então, você pode comer o seu pão. A seguir, Jesus tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então você pode tomar seu cálice também. Senhor, nós te damos graças. Damos graças, Senhor, por aquele sacrifício ali na cruz do Calvário. Aquele sangue derramado, Senhor. Aquele corpo partido por nós. Muito obrigado, Deus. Nessa noite estamos celebrando aquela grande obra que o Senhor fez por nós, que nos transformou completamente, que nos deu uma nova vida, que nos fez enxergar com outros olhos, que nos deu uma nova direção. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então, muito obrigado, muito obrigado. Nós jamais conseguiremos entender esse grande amor, nós jamais conseguiremos avaliar esse grande amor do Senhor, porque não foi somente a dor daquelas lancetas, daqueles chicotes que cortavam o teu corpo, Senhor. Não foi só a dor daquela coroa de espinhos ali na tua cabeça. Não foi, Senhor. Foi muito mais do que isso. Foi os nossos pecados todos levados sobre o Senhor. O Senhor levou sobre si todos os nossos pecados. E essa dor, ela é inimaginável para nós. Então nós te agradecemos e queremos dizer, Deus, que nós te amamos e queremos te servir todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Adorar-te, venho aqui prostrar-me, venho declarar que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu nunca saberei quanto custou ver meus pecados naquela cruz. Eu nunca saberei quanto custou ver meus pecados naquela. Amém. Meu irmão, quero te dar um último recado. Como a igreja não está se reunindo aqui no templo, então nós não estamos recolhendo ofertas por aqui, nem dízimos, mas a igreja continua com seus compromissos, continua com os seus projetos, e se você quer entregar seu dízimo, fazer a sua oferta, e deve fazê-lo, a conta da igreja, as contas da igreja estão ali no Instagram, no Facebook, e você tem a liberdade de fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo, ou se quiser ligar para a secretaria, ver os horários que a secretaria está funcionando, você pode vir aqui também, então fique à vontade, amém? Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe, gente.
nunca vi um negócio tão... Uma benção. É também por causa da ceia, né? Acho que é por causa da ceia também, né? Mas olha, eu fiquei impressionado, eu nunca vi tanto.